Então, boa tarde a todos e a todas. Só quero que me confirmem que está todo mundo me escutando bem e me vendo também. Pode ser pelo chat. Sim, estamos te vendo bem e ouvindo bem também. Beleza, então vamos começar então. Vou me apresentar, meu nome é Pedro Victor, eu sou estudante de Engenharia Civil pela Univasf. Hoje coordenarei o seminário cujo tema é Facilities Management, assunto que será abordado pela equipe 1, composta por Edjaine Marisa e Hannah Síria, que terão apoio da equipe 3, composta por mim e por Matheus Ramos. A apresentação ocorrerá da seguinte forma. A equipe 3 irá expor o tema e todo o seu conteúdo, e ao final da apresentação teremos o debate, no qual serão feitas perguntas à equipe 3 acerca do assunto e do que foi apresentado, tirando assim todas as dúvidas. Por fim, será feito um relato por parte da equipe de apoio, destacando os pontos mais importantes da apresentação. Durante a apresentação, podem realizar perguntas através do chat, toda a plateia está convidada a realizar perguntas, qualquer dúvida que venha aparecer, e algumas dessas perguntas serão selecionadas para o debate. Dito isso, pergunto se tem alguma dúvida por parte da plateia. Caso negativo, daremos início à apresentação. Tudo ok, né? Pronto, então passo a palavra para a Hannah, da equipe 1, que começará a apresentação. Muito obrigado. Boa tarde, meu nome é Hannah, justamente com a Edjaine. Nós temos a honra de dar abertura ao primeiro seminário da disciplina Novas Tecnologias Digitais da Construção Civil do semestre 2020.1. Vocês estão ouvindo tudo direitinho, vendo? Confirme, por favor. Sim, Hannah. Então, o tema abordado será a gestão de facilidades. Pode passar. O conceito de gestão de facilidades é a união de diversos setores dentro de uma empresa para garantir sua funcionalidade. Vou fazer uma metáfora com o organismo vivo. O organismo vivo ele é composto por vários órgãos, onde cada órgão ele desenvolve sua função essencial. E para que esse corpo ele tenha um bom funcionamento, todos esses órgãos eles devem estar desempenhando sua função direitinho. Então, se der problema em algum órgão, isso vai afetar o desempenho do organismo no geral. Do mesmo jeito, é numa empresa. Essa empresa, ela possui diversos setores, e todos esses setores, eles se integram de alguma forma. E, portanto, o mau funcionamento de uma determinada área pode prejudicar o todo. E é por isso que os gestores precisam desenvolver uma visão macro, identificando as interdependências setoriais. E é aí que entra a gestão de facilidades, porque ela é um tipo de gestão que se tornou tendência entre empresas de sucesso de diversos portes. Pode passar, Pedro. Eu trouxe aqui para vocês algumas definições de gestões de facilidade. A primeira é da Associação Internacional de Gestão de Facilidades, que ela define como uma profissão que contempla múltiplas disciplinas para assegurar a funcionalidade do ambiente por meio de pessoas, lugares, processos e tecnologia. Já o Instituto Britânico de Facilities, ela diz que a gestão de facilidades é a integração das atividades multidisciplinares dentro do ambiente construído e a gestão do seu impacto sobre as pessoas e o local de trabalho. Pode passar? O professor saiu? Saiu. Voltou. Voltou então. E a ABRAFAC, que é a Associação Brasileira de Facilities, é uma profissão que contempla múltiplas disciplinas para assegurar a funcionalidade do ambiente por meio de pessoas, lugares, processos e tecnologia. Portanto, a gestão de facilidades ela é uma busca pela interação das diferentes disciplinas de forma holística sobre o mesmo processo administrativo, com o objetivo de operar, manter, adaptar e melhorar as instalações, infraestrutura e serviços dos prédios e os ambientes, a necessidade e a demanda das organizações, seguindo os padrões acordados, como qualidade, prazo e custo, e legislações aplicáveis, de modo a garantir e suportar eficazmente os objetivos estratégicos e operacionais da empresa. Pode passar. Eu vou
falar aqui para vocês um pouquinho do histórico da gestão de facilidades, porque ele é importante para que a gente possa entender um pouquinho. Em 1914, foi criada a APA. Ela é quem fornece o suporte aos profissionais dessa área, especificamente voltado para as instalações da área de ensino. Já em 1915, fundou-se a AAF, que é uma das associações mais antigas. Ela é quem prepara e dá suporte aos profissionais de gestão de facilidades para que eles possam operar e manter suas instalações, voltada inicialmente aos aspectos técnicos de operação fabril. E nessa associação ela é composta por engenheiros mecânicos, os mecânicos chefes, engenheiros-chefes de várias fábricas. Mais lá na frente, em 1980, criou-se o IFMA, como eu já apresentei, que é a Associação Internacional de Gestão de Facilidades. Essa associação foi criada justamente devido à necessidade de independência do planejamento do mobiliário e do espaço de empresas comerciais, com o objetivo de potencializar o desenvolvimento da gestão de facilidades. Em 2004, fundou-se a ABRAFAC, Associação Brasileira de Facilities, que essa associação ela tem por objetivo desenvolver o mercado, as organizações e os profissionais de facilities, sejam eles agentes públicos, contratantes ou consultores. Pode passar. Ainda falando um pouquinho da história, vale ressaltar que na década de 1970 houve uma crise prolongada, uma crise mundial, que uniu-se com a crise do petróleo até meados de 1980, e essas crises mostraram efetivamente a importância do gerenciamento do espaço de trabalho como diferencial competitivo. E a criação do termo gestão de facilidades, ele já era utilizado desde a década de 60. Inclusive, o termo ele foi utilizado pela primeira vez por Henry. Ele foi quem fundou a EDS, e o termo ele era utilizado para descrever a terceirização de atividades de TI, que inicialmente esses serviços eram prestados a bancos no Texas. Pode passar. Outra figura muito importante é o Dave. Ele foi um dos criadores do grupo FMI e ele recebeu o título não oficial de pai da gestão de facilidades. Pode passar. Então, e quais são os objetivos dessa gestão de facilidade? Bom, o primeiro objetivo, sem dúvidas, é mediar a necessidade pela análise das expectativas das pessoas. Nós sabemos que trabalhar com novas expectativas é um desafio da área de facilidades, porque o custo do atendimento diferenciado pode gerar gastos adicionais. Porém, tem que ter em mente uma coisa: qual é o nível de satisfação dos empregados e o que queremos atingir e quanto estamos dispostos a pagar. Além disso, outro objetivo importante é analisar o reflexo do estilo do gerenciamento pela análise como as pessoas trabalham junto. Também deve-se reconhecer as necessidades sociais por meio da eliminação das barreiras de comunicação. Então, deve facilitar o fluxo de comunicação sem perder a privacidade e a segurança. Isso é um diferencial que deve ser atingido. Outro objetivo é buscar a interação das pessoas e ajudá-las a trabalhar em grupo. Porque a partir do momento que você tem uma empresa, você tem pessoas de credos diferentes, pensamentos e estilos. E você tem que fazer com que essas pessoas trabalhem em harmonia, oferecendo locais para reuniões, estações de trabalho funcional, distribuição logística favorável. Tudo isso para que o trabalho ocorra de maneira harmônica. Outro objetivo é melhorar a eficácia e conforto por meio da reengenharia das ferramentas das estações de trabalho. Então, o colaborador, ele deve sempre dispor de instrumentos tecnológicos capazes de arranjar e canalizar os bens e serviços produzidos. Também deve-se influenciar atitudes das pessoas pela definição das coisas físicas e não físicas que a cercam, bem como aumentar a diversidade pela expressão das diferenças. Então, criar um ambiente que proporcione, exalte e crie condições para que essas diferenças interajam na busca de objetivos individuais, grupais ou também os objetivos organizacionais. A gestão de facilidades, ela trabalha juntamente com o RH. Por último,
o último objetivo é contribuir para a autoestima e bem-estar das pessoas. O ambiente de trabalho ele deve ser remodelado para atender às necessidades do empregado, com a intenção de minimizar os impactos do trabalho no indivíduo. Como é que pode ser feito isso? Através de conserto de telhados, manutenção de placas, faixas, eliminação de vazamentos, cadeiras com ergonomia correta, limpeza dos dutos de ar-condicionados, entre outros. Pode passar. Nós podemos definir os tipos de gestão de facilidades baseados em tipologia e complexidade. Em tipologia, nós temos o do cliente, engenharia, gestão energética e sustentabilidade e pesquisa acadêmica. O do cliente seria basicamente aquele suporte interno aos departamentos e funcionários de uma organização. Por exemplo, serviços de arquivamento, destruição de documentos confidenciais, fornecimento de alimentos, gestão de segurança e hospitalidade, por aí. E temos os serviços de engenharia, que são aqueles responsáveis pela manutenção técnica das instalações e realizações de projetos técnicos da empresa. Temos os de gestão energética e sustentabilidade, que estão inclusos aqueles capazes de gerir os consumos de energia, de água da organização, contribuindo para a sustentabilidade ambiental. E temos a pesquisa acadêmica, que é um ramo que vem expandindo, uma vez que a concentração de equipamentos em um único laboratório vem permitindo a economia dos recursos públicos e a concentração de conhecimento, permitindo, assim, a entrega de resultados com mais eficiência. E temos, baseado na complexidade, nós temos os serviços hardware, que envolvem os serviços de maior complexidade técnicas. Por exemplo, nós temos o sistema de segurança de incêndio, sistema de luz, encanamento, eletricidade, manutenção preventiva e manutenção estrutural. E temos os serviços de software, que incluem serviços mais correntes e de menos complexidade. São eles gestão de resíduos, serviços de limpeza, planejamento de espaço, controle de pragas, seguro de construção e paisagem. Agora eu passo a palavra para a Edjaine, ela vai falar um pouquinho sobre as principais atividades. Pronto, então, vocês estão me ouvindo direitinho? Alguém pode me confirmar? Sim. Pronto. Eu coloquei essa imagem, né, essa torta, com as principais atividades mesmo da gestão de facilidades. São várias atividades, mas essas são as principais mesmo. Nessa corzinha, que é a amarela, ela é finanças de orçamentos. Nas finanças de orçamentos, a gestão de facilidades ela está responsável pela previsão de relatórios, pelas despesas, pelos estornos. Essa em verde seriam os serviços auxiliares, que seriam serviços interligados à alimentação, repografia, que é a fotocópia, xerox, microfilmagem, esse tipo de coisa. Essa em roxo, lilás, é tecnologia. Nessa de tecnologia, seriam tudo interligado ao telefone, à rede de internet, à rádio. E o mais, assim, trabalhado é o gerenciamento e liderança, que é esse em vermelho, que podem ver que tem até mais serviços, que são ligados a, por exemplo, estratégia de planejamento da empresa, comunicação, recursos humanos, atendimento ao cliente, gestão de espaço, compras, gerenciamento de energia, ambiental, de contrato, garantia de qualidade, entre muitos outros. Essa em azul são operações e manutenções. Nelas tem a solicitação de serviço, resposta de emergência, toda a questão de segurança. Essa em verde mais, num tom mais claro, seriam as propriedades ou imóveis, que seriam todos os serviços ligados à administração de locação e disposição. No mesmo tom de amarelo, seriam os projetos. Nesses projetos, eles teriam serviços ligados à nova construção de uma empresa, à reforma de escritório, ou à renovação de capital, adição ou alteração, né, de uma empresa. Depois agora temos o planejamento, que está entre esses dois amarelinhos, que seriam todo o planejamento do capital ou do espaço estrutural ali da empresa. Pode passar. Pronto.
Assim como toda revolução, né, de um serviço, ela tem as suas fases, né, das atividades na gestão de facilidades. Na primeira fase, como o primeiro contato que foi tido com esse serviço foi em 1980, os serviços prestados, eles eram apenas de um tipo, que eram geralmente relacionados à limpeza e à segurança. Na segunda fase, nos anos de 2000, as empresas passaram a sentir mais necessidade por esse tipo de trabalho de gerenciamento, que foi uma grande oportunidade, né, para as empresas de facilities estarem oferecendo um pacote com diversos serviços, além da limpeza e segurança. Na terceira fase, como essa oferta dos multisserviços, elas tiveram uma excelente aceitação por parte das empresas parceiras, né, pelos clientes, os contratos duradouros eles começaram a ser fechados. E com isso, todos os serviços que eram oferecidos pela gestão de facilidades, eles eram contratados, o que deu bastante apoio para todas as áreas da empresa, não somente de limpeza e segurança. E na quarta fase, devido a todo esse resultado positivo, né, da relação entre o prestador de serviço e o cliente, teve o primeiro passo ali para a quarta revolução, que surgiu várias parcerias a níveis globais, o que teve, assim, bastante operação da empresa contratante, o que gerou muitos benefícios para as empresas e seus clientes. Pode passar. Pronto, a importância. Acho que você já tem mais ou menos uma ideia de que é bastante vantajoso contratar uma gestão de facilidade. Mas uma das principais vantagens de contratar é a redução de custo. Por quê? A economia, com a implementação dessa gestão, ela é bastante visível, tanto nas despesas fixas, né, ali por causa que tem toda um certo aumento de produtividade devido ao planejamento, e tanto nas despesas variáveis, já que, como tem o planejamento certinho, as surpresas elas são evitadas, e por exemplo, nas áreas de manutenção. Com essa redução de custo, né, é possível redirecionar todos os recursos financeiros para as outras áreas que precisam de melhoria. Então, a principal vantagem mesmo é a redução de custo. Mas vou falar de outras, que seriam, no caso, o impacto das eficiências operacionais, apoio à produtividade das instalações e do pessoal, o gerenciamento dos riscos das instalações e do pessoal também. Em relação ao impacto ambiental, tem a mitigação, a redução ou superação dos efeitos dos desastres naturais, e também tem a promoção de táticas sustentáveis para gerenciar um custo a longo prazo. Também tem a questão de toda a segurança, né, devido a todo o monitoramento, todo o acompanhamento, e também tem as soluções tecnológicas devido ao uso de software. Pode passar. Pronto, eu vou falar um pouco sobre o gestor de facilities. O gestor de facilities, ele também é conhecido por vários títulos, ele tem vários nomes. Um bastante famoso seria o gerente de facilities. Eles são responsáveis, né, por garantir que todo o sistema do ambiente de trabalho, ele ocorra de forma harmoniosa. Isso pode ser possível através de todo o planejamento estratégico, né, que tem como foco o conjunto do produto e dos serviços necessários para o dia a dia. E também ele é responsável não apenas pelo ambiente físico, não só pela questão estrutural do trabalho, mas também ele é responsável pela questão de comunicação, de marketing, de logística, da estratégia, de edificação. Tendo isso em vista, pode voltar. Tendo isso em vista, é necessário que o gestor de facilidade tenha 3 habilidades. As habilidades seriam a habilidade humana, que ela consiste, né, em ter a capacidade de facilitar todo ali o trabalho com as pessoas, toda a questão de comunicação, de compreensão das atitudes, motivação, e tem que saber liderar um grupo, ou seja, no geral, ele tem que saber lidar com pessoas. Tem a habilidade técnica, que é a utilização de todo o conhecimento técnico, todos os métodos, os equipamentos necessários para o desempenho de uma tarefa, né, seja um software, seja um Excel, ou seja, é todo resumido a questão técnica mesmo. Já a habilidade conceitual, ela vai trabalhar um pouco a capacidade de compreender a complexidade da organização da empresa como um todo e não como partes. Ou seja,
ela tem que permitir que a pessoa se comporte com o objetivo da organização total, e não apenas com o objetivo e necessidade de um departamento separado, ou seja, é toda aquela questão do conceito de empresa. Pode passar. Pronto, as áreas da atuação do gestor. As áreas da atuação pode ser muito variável, vai decorrer muito assim, em questão de, varia muito em relação de empresa para empresa. Mas as mais assim utilizadas são a questão do planejamento e gerenciamento. O planejamento é de manutenção de longo e curto prazo, planejamento de instalações e dos locais de trabalho, o planejamento ali e o gerenciamento de mudanças de pessoal, seja mudança na questão estrutural. Tem o planejamento, por exemplo, das ações e em situações de emergência, de uma catástrofe. Tem a questão do gerenciamento agora, a questão do gerenciamento do espaço mesmo, do local. Tem esse de contratos, seriam gerenciar a questão dos aluguéis, arrendamentos, seguros, manutenção de equipamentos, subcontratação. O de reclamações, ele varia muito, seria responsável pela reclamação dos clientes e também dos membros da empresa. Essa de parque de imóvel, ele inclui muito o processo de venda, aquisição e a construção de novos imóveis. E esse de projetos é literalmente o projeto de construção. Outras atividades que o gestor tem em atuação é essa questão da previsão financeira e de orçamento, né? A questão da seleção de equipamento de escritório e imobiliário. Tem supervisão. A supervisão seria aquela questão em relação a instalações técnicas, segurança, comunicação de dados. Essa questão de supervisão, ele vai abranger desde do administrativo geral até a questão de limpeza e transporte. O registro, ele está atrelado a permitir, né, que seja feita uma análise da gestão dos edifícios, para poder comparar, né, depois, futuramente, se está sendo um trabalho bem feito. Aí tem a questão do controle. Esse controle seria ligado à aplicação nas normas legislativas que um ambiente tem que ter, que é a questão, por exemplo, de sinalização, a proteção contra o fogo, a qualidade do ar, as regras para evitar acidentes, que seriam os PCIs, e muitas outras coisas. Pode passar. Agora, a Hannah vai falar um pouco sobre as competências que um gestor deve ter. Podemos definir essas competências essenciais em 11. A primeira, que é a comunicação, deve ser capaz de gerenciar e supervisionar o desenvolvimento e uso do plano de comunicações de facilities, bem como preparar e enviar imagens que obtenham os resultados pretendidos. Outra competência é a qualidade. Um gerente, ele deve ser capaz de desenvolver e gerenciar, bem como supervisionar a criação e a aplicação de padrões para as organizações de facilities, além de poder medir a qualidade dos serviços prestados e a melhora dos processos de trabalho também. Outra competência é a tecnologia. O gerente, ele deve ser capaz de planejar, dirigir e gerenciar os negócios do gerenciamento de facilities e as tecnologias operacionais. As operações e manutenções, basicamente, ser capaz de avaliar a condição de facility, bem como as atividades de operações e de manutenção, processo de contratação, manutenção, desenvolver, recomendar e gerenciar o planejamento de necessidades operacionais, como, por exemplo, controle de temperatura, iluminação, substituição de equipamentos. E temos também os fatores humanos. Ele deve ser capaz de desenvolver e implementar práticas que apoiem o desempenho e as metas de toda a organização, bem como o desempenho da organização de facilities. Na questão de finanças e negócios, o gerente ele deve ser capaz de supervisionar o desempenho financeiro da organização, administrar e gerenciar as finanças associadas aos contratos e os procedimentos de aquisição e de estouro. No planejamento de emergências e continuidade dos negócios, esse gerente também deve ser capaz de gerenciar os programas de preparação para as emergências de todas as organizações, os programas de continuidade de toda a organização também. E temos a questão da liderança e estratégia. O gerente ele deve ser capaz de liderar a organização, fornecer liderança, e ele também deve ser capaz de planejar
estrategicamente, bem como desenvolver e implementar esse processo estratégico, avaliar quais são os serviços que são necessários para satisfazer os negócios da organização. Também deve haver o gerenciamento imobiliário e de propriedades. Esse gerente ele tem que desenvolver e implementar o plano diretor imobiliário, supervisionar os ativos imobiliários. Também deve haver o gerenciamento de projetos, no qual o gerente ele vai planejar e gerenciar e supervisionar todos os projetos. Também tem a questão da segurança ambiental e sustentabilidade. Como a Jaine já falou sobre essa questão ambiental, ele deve ser capaz também de planejar, apoiar o compromisso de toda a organização para a proteção ambiental e também em relação aos ambientes naturais construídos. Pode passar. Pronto, eu vou falar um pouquinho sobre a organização na empresa. Fazer uma gestão de facilidades, a gestão de facilidade, ela garante, né, que... Só um momento. Desculpa. Então, a gestão de facilidades, ela garante, né, que a empresa ela trabalhe de uma forma alinhada, o que vai acabar gerando a otimização da rotina de uma empresa. Quando nós falamos de uma empresa que tem quando a gente fala de um negócio assim de grande porte, fica mais difícil, né, de gerir todos os processos da empresa, e por isso a gestão de facilities, ela vai demandar um departamento específico para essa empresa. Essa gestão, ela pode ir desde, sei lá, controlar a temperatura da empresa, assim como a Hannah já citou, até servir a refeição dos funcionários. Ela pode ir de papéis até documentos, manutenção, limpeza, tudo que está dentro da empresa, que deve estar em pleno e total funcionamento, é de responsabilidade direta do gestor de facilities. O departamento de facilities, né, com seu gestor, com o time lá, eles conseguem gerar muito valor à organização das empresas, que eu vou falar até um pouquinho desses valores, que são a sustentabilidade, internet das coisas, mecanização, automação e robotização e gestão mobile. Na sustentabilidade, os profissionais da área de gestão, eles têm a responsabilidade de direcionar todas as ações em busca de melhorar todas em relação à sustentabilidade, devido a ser um tema bastante abordado hoje em dia e de suma importância. Sempre é importante pensar, né, e avaliar em como a ação de uma organização ela pode comprometer o meio ambiente. Então, visando dar continuidade a esse trabalho de sustentabilidade, o mercado ele já possui alguns meios assim de diminuir, né, de ajudar o meio ambiente, que seria, no caso, métodos implantados ou funções ou atividades de um gestor, que seria a diminuição do consumo de água, reutilização de materiais, descarte ecologicamente correto das lâmpadas, a coleta seletiva dos resíduos, né, tá ali todos sempre em constante incentivo, até uma regra, até pode ser, a questão da lâmpadas fluorescentes por LED, recebimento de energia de fonte limpa, e sobre a internet das coisas, né, a internet das coisas, a gente pode se referir a ela como uma revolução tecnológica, que tem como o objetivo, né, como a gente já explanou nas aulas passadas, é conectar todos os itens do dia a dia a uma rede mundial de computadores. É uma solução que não traz custos e a produtividade, ela aumenta. Na área de facilities, como é que ela pode estar ajudando nessa parte? Nós temos que pensar que nesses grandes espaços, nessas grandes empresas, grandes negócios, eles precisam de soluções modernas. E assim, tem que seguir com novidades para facilitar o dia a dia. E exemplos disso seria, por exemplo, a utilização de sensores e termostatos, que eles são capazes, né, de transmitir os dados a uma central que é capaz de monitorar toda a luminosidade e a temperatura de ambiente, que é ajustada de acordo com a presença. Tem também a questão do circuito de monitoramento interno de um prédio, né, que seria integrado câmera de segurança e pode ser monitorado à distância. Então, tem toda aquela questão trabalhada que é tida como uma atividade, a questão da segurança. Sobre a questão da mecanização, as atividades, elas antigamente eram muito distribuídas entre os outros profissionais, as atividades que a gente já listou. Mas com o profissional de facilities,
ele tem uma visão muito abrangente, tem uma visão aumentada, né? O que facilita muito a gestão dos serviços. Algumas das pesquisas demonstram que o profissional ele pode reduzir até 20% dos custos de operacionais da empresa devido a isso, porque a mecanização ele pode ajudar muito na questão da produtividade. Exemplo disso seria, por exemplo, a substituição de fio elétrico por bateria em um aspirador de pó, por exemplo, porque vai, digamos que triplica a produtividade de um funcionário. Porque não tem toda aquela questão, não tem uma tomada perto, ir atrás de tomada, extensão, esse tipo de coisa. Também teria a questão de sistema de aspiração e lavadores automáticos, que sistema de aspiração, eu tenho bastante, ele consegue até substituir, sei lá, 10 pessoas. A questão das lavadoras, elas promovem uma secagem rápida para manutenção de pisos. Então, é uma questão que vai ajudar muito a questão da produtividade. A questão do cortador de grama, em vez daquela tesoura, ou de outros instrumentos que são destinados a isso, né, tem muita produtividade e aumenta também a segurança de quem está operando. Tem toda aquela questão, por exemplo, de veículo motorizado para supervisão, que não vai precisar, ele consegue ter uma cobertura maior e menos tempo do que quando você vai fazer uma ronda a pé. A questão da automoção e robotização, como a gente já viu, os equipamentos mecânicos, a gente tem uma noção de que multiplica, né, o desempenho da atividade. E assim, o serviço, ele fica, como seria se fosse a questão se tivesse robôs, né? Nós sabemos que é uma realidade um pouco distante, mas em outros países já são utilizados, que seria... Só um instante. Bom, então, voltando. A questão do mapeamento do local, dos pessoas, ele garante, né, uma consistência de limpeza. A questão da diminuição do afastamento do trabalho, né, porque os robôs, elas não têm, não ficam doentes, não tem aquela questão de gravidez, como as mulheres têm. A questão da inspeção de limpeza de locais difíceis seria porque tem lugares, como a Hannah falou, que dutos de ar-condicionado, por exemplo, que são locais de difícil acesso. Então, tem toda aquela questão de produtividade, o tempo aumenta mais, né? O trabalho demora mais. E os relatórios, eles são feitos de formas mais ágeis. Sobre a gestão de mobile, nós podemos ver que os aplicativos celulares aí, eles estão bastante no nosso dia a dia. E ele otimiza, né, os serviços em qualquer área. E na área de facilities, ela acaba surgindo para organizar a empresa de uma forma ainda melhor. Ela vai reduzir o tempo ocioso entre as tarefas, melhora a comunicação entre os funcionários e facilita também todo o acompanhamento dos trabalhos pelas empresas. O benefício, né, de um software ele disponível na plataforma móvel, ele auxilia muito a gestão para ser mais ágil, além de registrar todos os problemas de manutenção em um local. Pode passar. Hannah? Em relação ao impacto da gestão de facilidades no mercado. A primeira pergunta é como a gestão ela vai revolucionar o ambiente de trabalho. De certo, nas últimas décadas, a gestão empresarial ela vem sendo impactada pelos resultados positivos da gestão de instalações. Agora, os gestores eles acompanham uma nova revolução proporcionada pelos facilities, que é uma mudança que atinge o ambiente de trabalho na sua totalidade e promove o aumento da produtividade dos colaboradores. E qual o papel atual dessa gestão de instalações na gestão empresarial? Na atualidade, ela representa uma das principais tendências de otimização da gestão empresarial. De fato, a gestão de facilidades ela vem assegurando a funcionalidade necessária das instalações para que os processos mais básicos sirvam de apoio às operações principais, permitindo assim o alcance dos objetivos organizacionais a curto, médio e também a longo prazo. E novas soluções elas vêm surgindo para o gerenciamento dos recursos humanos, tecnológicos e processuais. Foram desenvolvidas, possibilitando assim as condições ideais para o sucesso da melhoria contínua do ambiente de trabalho.
E o que fazer, na verdade, para consolidar as transformações guiadas no ambiente de trabalho? O primeiro passo é garantir que as transformações positivas sejam proporcionadas pela gestão de facilidades, tornem a parte da cultura organizacional e o monitoramento constante dos resultados. Então, considerando todas as metas, os objetivos do negócio e os padrões de qualidade, esses gestores eles devem elaborar métricas de avaliação capazes de produzir dados efetivos sobre o rendimento de cada área da empresa. E as perspectivas para os próximos anos. De acordo com o que vem apontando as recentes tendências na gestão empresarial, o futuro do trabalho ele pode ser resumido em apenas um desafio, que é equilibrar os interesses dos colaboradores e as necessidades estratégicas das organizações. Então, as empresas elas devem desenvolver novos meios para promover a motivação e o engajamento da equipe, ao mesmo tempo que garante a produtividade e a economia de recursos. Então, esses fatores eles vão permitindo que essas empresas aproveitem o melhor desempenho dos colaboradores em cada área da organização. Por outro lado, também, a flexibilidade é um fator importante para o sucesso das empresas. E isso faz com que os gestores eles tenham que analisar a capacidade estratégica de todas as variáveis que influenciam essa dinâmica organizacional, procurando formas de garantir a máxima produção com o mínimo de custo. E é assim que a gestão de facilidades ela vem tendo um papel cada vez mais fundamental na manutenção de um ambiente de trabalho, de forma positiva e fornecendo condições ideais para o desenvolvimento. Então, eu vou falar agora sobre o impacto que o BIM tem na gestão de facilidades. Pronto. O BIM na gestão de facilidades, o BIM ele vai resultar em alguns benefícios, assim como outras etapas. Eu vou adequar, né? Quando eu fiz todas as pesquisas, eu adequei muito todo o impacto do BIM no Facilities na questão de toda a construção civil ou edificação, né? Então, assim, o uso do BIM está sendo bastante usado agora na gestão de facilidade e no gerenciamento de informação, porque ele possibilita, sabe, incorporar dados consistentes desde a fase da concepção e execução até a fase da operação e manutenção de uma edificação, o que vai obter aí toda a economia de tempo e redução de custos devido aos planejamentos. E a manutenção de uma edificação, ela é uma das áreas de gestão de facilidades. Aí, nós temos aí, eu fiz um ciclo para mostrar alguns dos impactos que ele tem na gestão de facilidades, que seriam a questão do rastreio de todas as atividades, a redução de perda de informação, a apresentação virtual em 3D dos resultados, ou virtual de um modo geral, tem a redução de atividades extras, né, devido ao planejamento, tudo gira em torno do planejamento. Tem aquela rápida partilha de informações, de troca de informações, tem a otimização da manutenção, tem a questão da redução da falta de comunicação, tem a questão da otimização de gestão de espaço, e tem uma capacidade de controlar o custo melhor do ciclo das etapas da construção. Pode passar. Aí eu trouxe para vocês algumas das ferramentas que são utilizadas, né, porque a gestão de facilidades envolve uma série de atividades que são necessárias ter uma ferramenta computacional para ter um auxílio ali, porque é inviável você fazer todo o acompanhamento sem uma ferramenta. Tem mais ou menos, acho que o TI deve ter construído mais ou menos uns 75 softwares em relação a isso. Eu trouxe 3, porque eu achei eles bem interessantes. Então, eu vou falar um pouco sobre o Archibus. O Archibus ele é um software para gestão de ativos que ele apoia o conceito do BIM, que tem como objetivo atender às necessidades gerenciais dos mais diversos tipos de indústrias. Ele não vai só de edificação, ele pode ser de saúde, educação, de governo, toda a questão imobiliária, de vários setores. Ele conta com muitas tecnologias complementares e tem o software de mecanismo que torna sua implementação indispensável. Aí, eu coloquei aí 2 imagens, que uma seria a questão da modelagem de edificações e outra seria um acompanhamento com gráficos, com toda aquela questão de acompanhamento mesmo.
Do lado, tem o Yumbin. E o Yumbin, ele é um software de gestão de ativos que tem como solução o gerenciamento de serviço, que facilita, né, baseado na nuvem, e adequa ali todas as exigências da manutenção e exploração de edifícios e suas instalações. A aplicação dele tem como proposta utilizar um ambiente virtual nas 3 dimensões, que oferece acesso, né, às propriedades do modelo, de maneira que seja mais fácil de oferecer propriedades do modelo com informações precisas, caso haja uma necessidade de uma manutenção, caso seja necessário. E com isso, seja possível fazer toda uma solução viável. Pode passar. E tem o Plano. O Plano, ele é um fornecedor global de software que ajuda na organização e otimização dos processos de negócios de edifícios. O objetivo dele se resume muito a auxiliar a organização a otimizar os portfólios imobiliários, assim como os processos de gestão de facilidade. Ele busca muito melhorar o desempenho do trabalho através dos processos de negócios, simplificando e reduzindo os custos durante a fase da construção. Essa imagem que eu coloquei ao lado é mais como que eu achei interessante, que é muito aquilo daquela percepção de que o BIM, ele cria um projeto 3D através de um desenho 2D do CAD. E o FM, ele cria todos os seus planejamentos através do BIM. Pode passar. Pronto. Nós escolhemos a empresa Sul América, para esse caso, porque ela é uma empresa que é um grupo de seguros que ele é independente, que ele atua em diversas áreas, como saúde, vários tipos de coisas assim, não é só em relação à construção. E aí ele tem uma área de atuação, né, ele quis se destacar numa área da atuação, desenvolvendo uma série de iniciativas de construção inteligente. E com isso, ele tem mais de 95 unidades distribuídas no Brasil, e ele quis fazer um estudo implantando o gestão de facilidade na empresa no departamento administrativo, que seria, né, responsável por essa gestão de facilidade. Pode passar. Pronto. O gerenciamento de facilities, né? O departamento que foi encarregado pelo serviço de facilities, ele é localizado na sede do Rio de Janeiro. Ele tem mais ou menos 50 colaboradores de gerenciamento, e aí eles foram gerenciar um portfólio de serviços. Atualmente, o setor, ele possui apenas um portfólio de 9 serviços, que são divididos, né, de acordo ali com a definição que a Hannah deu, da instituição da Britânia. O ar de serviços, em relação ao ar de serviços, ele tem acervo de documentos, manutenção e conservação e limpeza, protocolo de inspeção de documentos, bens e materiais, estoque de distribuição e suprimentos, e gestão de carteira de imóveis e controle de ativos. No software de serviços, eles têm a frota de veículos, serviço de táxi, serviço de viagem e sala de reuniões. E a partir de 2010, todos esses serviços que eu mencionei, eles passaram por melhorias associadas à tecnologia, exceto o arquivo de documentos e o frota de veículos. No entanto, tem alguns projetos que foram implementados utilizando os métodos, né, sem estruturação e priorização bem definidas. Por exemplo, o caso do software para controlar todo o estoque e o suprimento, que mesmo sem histórico de reclamação em relação ao serviço, ele passou a se adaptar durante 3 anos, até a conclusão de que teria sido uma ótima adaptação. Em relação à seleção de projeto, como foi feito? O projeto de melhoria, ele foi selecionado de forma muito criteriosa e definida por priorização. Por isso, foi preciso avaliar o desempenho da prestação de serviços e foi extraído relatórios, né, do sistema de atendimento. Durante um período de tempo, teve todo esse acompanhamento. E aí foi possível identificar as principais
ofensores que afetavam os indicadores. E foi feita a estratificação dos serviços prestados, a priorização para os projetos, que seriam expedição, frota e manutenção. Ana? Na fase de definir, foram realizadas entrevistas para a coleta de informações iniciais e para identificar os pontos relevantes, e elaborou um fluxograma das atividades analisadas, estabelecendo os indicadores, como índice de rastreabilidade, tempo médio de atendimento, índice de defeitos e índice de extravio. Com isso, também, em seguida, foi feita uma análise, onde nessa análise verificou a questão da análise qualitativa, quantitativa e a influência tecnológica. Encerraram, meninas? Sim, encerramos. Beleza. Então, quero agradecer e parabenizar a equipe. Deixa eu ligar a câmera aqui, né? Pronto. Quero agradecer e parabenizar a equipe 1 pela apresentação do tema. Agora eu convido o mediador, Matheus Ramos, para explicar como funcionará o debate. Todos estão me escutando? Sim. Certo. Boa tarde a todos. Meu nome é Matheus Ramos. Assim como todos vocês, sou estudante de Engenharia Civil também. E faço parte da equipe 3, juntamente com o Pedro Vitor. E explicando de forma bem breve como é que vai ser o funcionamento do nosso debate, ele vai ser dividido por sessões. Cada sessão do debate, o debatedor Pedro Vitor irá fazer uma pergunta para a equipe apresentadora, que irá responder. Na primeira fase do debate, serão feitas as perguntas compostas por nós, da equipe 3, e logo após isso vão ser feitas as perguntas que foram mandadas no chat. Dito isso, eu passo a palavra ao debatedor Pedro Vitor, para que ele possa fazer a primeira pergunta. Vamos lá, então, a primeira pergunta. Vocês falaram muito bem aí sobre Facilities Management, né, num ambiente empresarial e econômico. Eu quero saber o Facilities Management na universidade, no ambiente acadêmico. É possível? Eu vou responder essa. Quando a gente estava pesquisando o material, a gente achou um estudo, se eu não me engano, da UFPE, e esse estudo, ele falava justamente sobre a aplicação da gestão de facilidades na universidade, e ele buscava falar sobre a importância da gestão para a manutenção do bem público nas instituições de ensino superior. E eles analisaram algo relacionado à prestação de serviços terceirizados, e eles analisaram e chegaram à conclusão que, mesmo algumas vezes não sendo utilizada da maneira adequada, a gestão de facilidades, ela era essencial na Universidade Federal de Pernambuco, principalmente na questão de manutenção. E isso ajudava no funcionamento da UPE. Da UFPE, na verdade. Obrigado pela resposta. Vamos à segunda pergunta. É o seguinte: com todo esse cenário mundial de pandemia, o home office veio para ficar e a expectativa de futuro para várias empresas. Como o Facilities Management pode ser implementado no home office? Eu abordei bastante sobre os objetivos e as competências. Então, falo muito sobre segurança. Então, hoje o home office é por uma questão de segurança devido à pandemia. Então, já abrangindo um dos objetivos e competências, um líder, ele sendo capaz de
coordenar de forma que essas atividades sejam desenvolvidas em casa, mas que mesmo assim ele consiga conectar a equipe, porque muitas atividades elas estão sendo remotas agora, mas elas não vão ficar remotas, como é o caso das nossas aulas. Então, basicamente, é conseguir manter essa comunicação, que era um dos objetivos da gestão de facilidade, a questão do trabalho em grupo, como eu já falei. Foi abordado também a questão do conforto. Então, como a gente está falando de home office, tem que ver se esses profissionais têm um conforto para trabalhar em casa, porque muita gente migrou para o home office, mas você não sabe como é a estrutura da casa, da pessoa, enfim, o ambiente que vai trabalhar. Então, dá para ser empregado a gestão de facilidades. E também tem a questão dos fatores humanos, que eu falei também. Então, eu acredito que dá sim para ser implementado. Beleza, obrigado pela resposta. Vamos à terceira pergunta, então. Com tudo que vocês apresentaram, é visto que a gestão de facilities vem crescendo no mercado e o gestor de facilities vem sendo cada vez mais contratado, mesmo sem um curso específico para isso, sendo a maior parte desses gestores engenheiros. Qual o impacto dessa questão no futuro próximo para o curso da Engenharia Civil? Como a Hannah já respondeu duas, aí eu vou tentar responder essa. Então, a questão que você quer saber é como O tem o impacto, impacto, né? o impacto no curso de engenharia. Certo, certo. Então, vamos contextualizar aqui. Como é, no sentido geral, como é que a gestão de facilities ela ajuda numa obra, né? Ela tem toda aquela questão, né, como eu já debati um pouco, expliquei um pouco, né, sobre a questão do planejamento, né, redução de custo, tem toda aquela questão do gerenciamento, do planejamento da obra. É de suma importância, né, para poder diminuir os gastos, aumentar a produtividade. Então, assim, qual é mais o papel, vamos assim, pensar qual é o papel de um engenheiro civil? O papel do engenheiro civil, ele não é somente apenas ali fazer um projeto, ou simplesmente, ele também está atrelado à questão do planejamento, né? A questão de orçar, na questão de executar, a planejamento, gerenciar a obra. Então, se a gente for contextualizar isso, o papel do gestor de facilities, na questão da engenharia, do engenheiro civil em si, ele pode funcionar como uma especialização. Por exemplo, um engenheiro civil especializado em gestão de facilidades vai destacar ele no mercado de trabalho, sabe? Eu acredito que ele vai ficar, que é um a mais, é uma especialização, é uma soma que vai dar para ele, assim como uma especialização de um curso. Apesar de não ter um curso de gestão de facilities, quando ele adequa todas essas habilidades, todas essas competências que a Hannah falou, então ele vai se tornar um engenheiro na obra muito melhor. Quando ele, principalmente na contratação, porque o mundo da engenharia civil é muito disputado. Então, ele tendo esse diferencial ajuda bastante no mercado de trabalho. Espero ter respondido a pergunta. Obrigado, Diaine. Essas foram as perguntas feitas pela equipe de apoio e a gente vai agora para as perguntas feitas no chat. E se mais alguém, porventura, tiver alguma pergunta, ainda pode ser feita. Eu passo agora a palavra para o debatedor Pedro. Bom, foi selecionada uma pergunta aqui, feita pelo professor Sérgio, que é a seguinte. As ferramentas BIM facilitam a adoção do Facilities Management ou não existe essa relação obrigatoriamente? É tanto que o professor estava adivinhando que eu ia falar sobre isso, que é a questão do impacto do BIM na questão do gestão de facilidades. Assim como eu falei antes, né, o BIM, ele ajuda muito, ele facilita muito a vida de um gestor de facilities, né? Então, não, existe sim uma relação, mas não é uma coisa obrigatoriamente, né? Não é obrigado a ter essa relação, mas existe sim uma relação, é você utilizar o software dos BIM para melhorar os serviços de gestão de facilidades, é maravilhoso, assim como o software que eu apresentei aí para vocês.
Obrigado, Diaine. Se não tem mais perguntas, quero agradecer aí ao debatedor Pedro Vitor, à equipe apresentadora. Declaro encerrado o debate e passo a palavra agora para Pedro Vitor, nosso coordenador. Bom, dando por encerrado o debate, vamos à última parte do seminário, que é o relato. Convido novamente o nosso relator, Matheus Ramos, para dar início ao relato e todo o aprofundamento final do trabalho. Obrigado, Pedro. Agora eu vou fazer um breve relato aqui, destacando os principais pontos, né, as principais alternativas, né, de tudo que foi falado hoje na apresentação do Facilities Management, né. Bom, começando, Hannah falou muito bem sobre o conceito, né, de Facilities Management. Em resumo, o conceito de Facilities Management está relacionado com a união de diversos setores dentro da empresa, justamente para garantir a sua melhor funcionalidade. Ou seja, né, como Hannah falou, ela fez muito bem a analogia do organismo vivo. E uma empresa, logicamente, existem vários setores, né? Mas esses setores, eles precisam estar todos interligados, né? Não adianta um setor estar bem organizado, estar performando muito bem, e outros setores não. Como realmente é o organismo, né? Se um determinado parte do organismo ele não funciona bem, ele vai comprometer todas as outras partes. E na empresa ocorre dessa mesma forma. E o Facilities Management ele vem justamente para isso, para unir esses diversos setores, né? A palavra-chave dessa definição é justamente essa: união de diversos setores dentro da empresa. Passado isso, o grupo falou também sobre as definições, né? Trouxe muito bem 3 definições de Facilities Management. A primeira definição da Associação Internacional de Gestão de Facilidades. A segunda definição foi do Instituto Britânico de Facilities. E a última definição foi da Associação Brasileira de Facilities, né? E, dando continuidade, a equipe apresentou também um breve histórico, né? Apresentando ali toda uma linha do tempo dos anos que realmente foram importantes, tanto para o surgimento do Facilities Management, quanto para toda a sua manutenção, né? Começando ali em 1914, passando por 1915, por 1980, com a criação da Associação Nacional de Facilities Management, terminando ali em 2004, com a criação da Abrafac, né? Que é a Associação Brasileira de Facilities. Ainda abordando o histórico, a equipe citou também dois grandes personagens, né? Duas grandes pessoas que foram de extrema importância, né, para o Facilities Management, que foram Henri Rose Perotti, né, que foi a pessoa que utilizou pela primeira vez o termo Facilities Management, quando fundou a sua empresa, a EDS, e a outra pessoa foi o Dave Armstrong, né, que foi um dos criadores do Instituto de Facilities, né, e ele também acabou herdando ali o título não oficial de pai do Facilities Management. Dando continuidade, a equipe apresentou também ali os principais objetivos, né, do Facilities Management, destacando ali sua grande importância. E é possível a gente destacar aqui os principais, que são, primeiro, medir as necessidades da empresa, como a equipe falou, essa medida ela é através das expectativas das pessoas, ou seja, medindo ali o nível de satisfação dos funcionários, das pessoas que estão ali na empresa. Um outro segundo objetivo é analisar o estilo de gerenciamento que tem ali naquela empresa. E para isso é feito uma análise da forma com que as pessoas trabalham naquela empresa. Outro objetivo é a eliminação das barreiras na comunicação. Outro objetivo é integrar ao máximo as pessoas e ajudá-las a trabalhar em grupo, né? Visto a grande dificuldade que é, principalmente para algumas pessoas, a gente sabe como é dentro de uma empresa, algumas pessoas elas têm mais dificuldade do que outras de trabalhar em grupo. Então, esse é um grande objetivo do Facilities Manager, ele vem justamente para dar uma facilidade maior para
auxiliar essas pessoas a trabalharem melhor em grupo, para que a empresa ela possa performar melhor, né? E o último objetivo, citado por elas, é contribuir para a autoestima e bem-estar das pessoas, né, que ali estão naquela empresa. Após isso, foi citado também os tipos de facilities management, né, citando ali as tipologias, que são do cliente, engenharia, gestão energética e sustentabilidade, e a pesquisa acadêmica, né? Foi abordado também ali por elas, o HANA, né? Os dois tipos de facilities management, que é o Hard FM Services, são os serviços de maior complexibilidade, né? Como ela falou, e o Soft FM Services, que são justamente ali os que são realizadas pelo Facilities Management. Travou aí? Todo mundo está me escutando? Voltou. Voltou, né? Certo. Pronto. Continuando, o próximo ponto é justamente as principais atividades, né, que foram abordadas ali por Ediaine, né? E a gente pode ver que as principais atividades citadas por ela foram justamente finanças e orçamentos, os serviços auxiliares, o gerenciamento e liderança, que é onde a gente encontra ali mais serviços, né, como foi citado por ela durante a apresentação, operações e manutenção, propriedades, projetos e planejamento. Então, essas são as principais atividades que englobam o Facilities Management, né, essa gestão de facilidades. Após isso, Ediaine falou também sobre as fases das atividades do Facilities Management, né, começando ali por 1980, que foi a primeira fase, que quando os únicos serviços que tiveram contato com Facilities Management foram os serviços de limpeza e os serviços de segurança, né. A segunda fase já foi em 2000, que aí diversos outros serviços, além dos serviços de limpeza e segurança, eles tiveram esse contato com o Facilities Management. A terceira fase, né, que assim, logo após esses outros serviços terem implementado o Facilities Management, os contratos eles passaram a ser muito mais duradouros, né? E a quarta e última fase foi quando surgiram várias parcerias globais. Após isso, foi citado também pela equipe os pontos de maior importância e as principais vantagens também do Facilities Management, né? E aqui eu posso destacar as principais, que são a redução de custo, né, que, como Ediaine falou, é uma das principais vantagens do Facilities Management. Impacto ambiental, na segurança e nas soluções tecnológicas. Após isso, a equipe partiu para falar um pouquinho mais sobre o gestor de facilities, né? E acabou ali listando para a gente as principais habilidades que um gestor de facilities ele tem que ter, né? Que são as habilidades humanas, ou seja, como a Ediaine muito bem falou, essas habilidades elas têm a ver com lidar com pessoas, né? A gente ter um senso de liderança, a gente sabe que isso é de extrema importância dentro da empresa. Ele tem que ter habilidades técnicas e habilidades conceituais também. Além disso, ela citou também as várias áreas de atuação, né, que um gestor de facilities ele pode atuar, que são na área de planejamento, na área de gerenciamento, ou pode atuar também em diversas outras áreas, além dessas duas. Outro ponto também que a equipe falou, dando prosseguimento, foram das competências essenciais, né, para um gestor de facilities, né, que Hannah citou, que são 11 competências, né, como ela citou, que são comunicação, qualidade, tecnologia, operações e manutenções, fatores humanos, finanças e negócios, planejamento de emergência, liderança e estratégia, gerenciamento imobiliário de projetos e sustentabilidade. Ou seja, todas essas competências são competências que um gestor de facilities ele tem que ter, justamente para que suas habilidades elas sejam melhoradas, né? Suas habilidades, como eu falei anteriormente, né? Aquelas habilidades humanas, técnicas e conceituais.
E, dando prosseguimento, a equipe falou também sobre a organização na empresa, né? Ou seja, aqueles aspectos que eles devem estar muito bem aliados para que a empresa ela possa adotar de forma bastante eficaz o Facilities Management, né? Possa dar continuidade de forma eficaz a esse tipo de gerenciamento, né? Que ela tem que ter organização na sustentabilidade, no IoT, né? Que é a internet das coisas, tem que ter uma boa mecanização, automoção e robotização e uma gestão mobile também. Então, são esses pontos que tem que estar bem alinhados na organização da empresa. Dando continuidade, foi falado por Hannah também o impacto do Facilities Management no mercado, né, no mercado atual, e as perspectivas também, né, justamente para esse tipo de gestão, para o Facilities Management para os próximos anos, ou seja, quais as expectativas a gente pode ter, né. Após isso, foi falado sobre o impacto do BIM também, então, ele já ainda deixou bem claro, né, que pode sim ser utilizado, pode sim haver um alinhamento entre o Facilities Manager e o BIM, não obrigatoriamente, né, mas eles podem ser utilizados. E após isso, ela citou também as principais ferramentas, né, as ferramentas BIM atreladas ao Facilities Manager, que são o Arquibus, o IOBIM e o Planon, né, essas 3 ferramentas foram citadas. E, por fim da apresentação, elas citaram também foi citado o case, né, que foi da empresa Sul América Seguro, né, fundada em 1895, e como elas falaram, uma das maiores empresas de seguros independentes no Brasil, né, atuando em diversas áreas, de saúde, odontologia, seguros de veículos, entre outros, né. E ao final da apresentação, elas apresentaram justamente esse estudo, né, um estudo que mostra como é a aplicação do Facilities Management, como é o gerenciamento dentro dessa empresa, né. E foi isso, né? Eu espero que eu tenha passado de forma clara como foi o resumo, né? Espero que eu tenha relatado bem como foi a apresentação das meninas. Quero parabenizar pela apresentação, realmente foi excelente, e passar agora a palavra para o nosso coordenador, Pedro Victor. Obrigado, Matheus, pelo relato acerca de todo o conteúdo apresentado. Então, chegamos aqui ao fim do seminário. Se tem alguma dúvida aí existente ainda na plateia, pode colocar no chat. Agradeço a todos pela presença. Novamente, agradeço pela apresentação da equipe 1. Muito obrigado a todos. Passo a palavra para